Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora a revisão dos 3 conteúdos estudados nesta segunda unidade. O primeiro conteúdo foi que ser vivo é esse, o segundo foi os mamíferos e o terceiro as aves. Vamos agora começar a revisar o primeiro, que é o capítulo 10, que ser vivo é esse. Ao longo do desenvolvimento científico, vários estudiosos buscaram classificar os seres vivos de acordo com suas características comuns ou com o grau evolutivo estabelecido a partir das ideias evolutivas de Darwin. Através da classificação dos seres vivos, é possível conhecer e analisar a biodiversidade do planeta, esquematizar o grau de parentesco evolutivo entre os indivíduos e até estabelecer modelos matemáticos que demonstrem um momento da evolução em que ambos os seus organismos foram submetidos aos processos adaptativos. O sistema de classificação dos seres vivos não obedece a critérios rigidamente formais, sendo um sistema que se rege por um conjunto de regras predominantemente unificadas, mas que, dada a grandeza da quantidade de seres existentes no planeta, são adaptadas de acordo com o modelo de estudo e com o ramo da biologia em que essa classificação se faz necessária. O atual sistema de classificação dos seres vivos é baseado no trabalho de um cientista chamado Carlos Linnaeus, mais conhecido como Linneu. E esse sistema chama-se sistema natural ou binominal. O sistema de classificação distribui os seres vivos em 5 reinos. São eles Animalia ou animal, Plantae ou reino das plantas, Fungi, Protista e Monera. Cada reino se subdivide em grupos menores, de modo que um mesmo reino pode conter vários filos. Os filos são 9: poríferos, selenterados, platelmintos, nematelmintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Os poríferos possuem o corpo cheio de furos, de poros. Os selenterados, também conhecidos como quinidários, possuem células urticantes, ou seja, células que queimam. Os platelmintos têm um corpo achatado, parecendo uma folha ou uma fita. Os nematelmintos, também chamados de asquelmintos, têm um corpo alongado, mas sem divisão de anéis. Já os anelídeos têm o corpo alongado, ou seja, dividido em anéis. Os moluscos têm o corpo mole e geralmente coberto com uma concha. Artrópodes possuem patas articuladas e os equinodermos têm espinhos externos na pele. Já os cordados possuem um sistema nervoso dentro da coluna vertebral. O segundo assunto foi os mamíferos. Os mamíferos são animais que apresentam 2 características marcantes, que são a presença de pelos no corpo e também a presença de glândulas mamárias, as quais produzem leite. Mamíferos são animais vertebrados que pertencem à classe mamália. Características dos mamíferos são várias, mas as principais: presença de pelos, produção de leite, são endotérmicos ou também homeotérmicos, ou seja, que eles produzem internamente o calor que necessitam para manter a sua temperatura corporal. Eles também são vivíparos, ou seja, não botam ovos. Temos uma exceção, que vamos falar um pouco mais para frente. E os mamíferos são quadrúpedes, ou seja, têm 4 patas, mas também temos exceções, porque os golfinhos e as baleias são mamíferos aquáticos e não possuem 4 patas, mas os demais sim. A classificação dos mamíferos se divide em 3: monotremos, marsupiais e placentários. Os monotremos são seres cujas fêmeas não têm mamas. Seu leite sai das glândulas com o suor, deixando os pelos do peito bem ensopados para serem lambidos pelos filhotes. Os marsupiais apresentam uma bolsa especial chamada marsúpio, que fica ao redor, circundando as mamas. Já os placentários, os filhotes se desenvolvem dentro do útero numa estrutura chamada placenta. Vamos falar agora sobre as ordens dos mamíferos placentários. Os placentários dividem-se em quirópteros, cetáceos, sirêneos, carnívoros, roedores, ungulados, primatas, xenartos, proboscídeos e logomorfos. Agora eu vou falar uma característica de cada um e um exemplo. Quirópteros são mamíferos voadores, exemplo, morcego. Cetáceos são mamíferos aquáticos, exemplo, baleias, golfinhos e botos. Sirêneos também são mamíferos aquáticos, porém esses são herbívoros, exemplo, peixe-boi. Os carnívoros têm fortes mandíbulas, têm dentes caninos bem desenvolvidos e pontiagudos, exemplos, cão, gato, onça.
Os roedores têm dentes incisivos que crescem continuamente, por isso precisam estar sempre roendo, ou seja, quanto mais eles roem, o dente cresce, vai diminuindo e vai crescendo novamente. Por isso que diz que os dentes crescem continuamente e eles vão roendo e vão diminuindo o tamanho. Exemplo, capivara, ratos, esquilos, cotias, pacas e muitos outros. Nós temos agora os ungulados. Ungulados são os mamíferos herbívoros que possuem casco. Cavalo, zebra, anta. Temos os primatas, que são animais que podem caminhar com as pernas traseiras, mantendo o corpo um pouco ereto. Ereto só o ser humano, tá? Os primatas temos como exemplo os macacos. Eles andam com o corpo um pouco ereto. Os xenartos são conhecidos como desdentados, não porque não tenham dentes, eles têm dentes, só que a dentição dele é incompleta em relação a outros animais. São exemplos de xenartos o tatu, a preguiça e o tamanduá. Os proboscídeos têm dentes incisivos muito desenvolvidos e possuem tromba. O único animal assim é o elefante. Os logomorfos são pequenos mamíferos herbívoros que, embora pertençam a ordens diferentes, apresentam características comuns aos roedores, como o crescimento contínuo dos dentes e também o uso de fezes para complementar a sua alimentação. O terceiro assunto foi o estudo das aves. Aves são animais vertebrados de sangue quente, ou seja, homeotérmicos, que possuem um corpo revestido de penas. Existe cerca de 9.000 espécies de aves conhecidas e elas ocupam vários tipos de ambientes. Elas podem ser encontradas próximos a rios, lagos, mares, pico das montanhas, em cima das árvores, no quintal das casas, etc. As características das aves são várias. Vamos falar aqui as principais, que é o que eu vou cobrar para vocês. O corpo é coberto por penas e essas penas variam conforme a espécie, tanto em cor, textura, tamanho. As aves têm bico e têm língua, certo? Elas não têm boca, elas têm bico e língua e não têm dentes. Aliás, não tem boca não tem dentes. As aves têm narinas na parte superior do bico, que servem para a respiração. Ossos pneumáticos, ou seja, elas têm ossos ocos. Esses ossos ocos, que não tem nada dentro, são chamados de ossos pneumáticos, porque eles enchem-se de ar quando elas vão voar. Glândulas uropigianas. Essas glândulas produzem substâncias oleosas para lubrificar as penas e ajudar principalmente as aves que entram em contato com a água para não ficar molhadas. Então, essas glândulas uropigianas fazem essa proteção, liberando esse óleo para impermeabilizar as penas das aves. Penugens. Penugens são peninhas muito macias. As aves, quando nascem, elas nascem com penugens e não com penas. Com o passar do tempo, essas penugens vão crescendo, vão engrossando e vão transformando-se em penas. Pés. Os pés das aves são próprios para empoleirar-se, porque elas dormem em cima de poleiros, em cima das árvores. Eles precisam agarrar com os pés o local onde elas estão fixas. Siringe é o órgão responsável pela produção do som das aves. Nós sabemos que cada ave tem o seu próprio som, o seu próprio canto. Então, o órgão responsável por esse som chama-se siringe. Chocar. Essa palavra chocar quer dizer aquecer o ovo a uma temperatura aproximadamente de 40 graus para que possa nascer os filhotes. Como é o sistema digestório das aves? O sistema digestório nosso, do ser humano, começa pela boca. Das aves, começa pelo bico. O alimento passa da boca para a faringe e desta, no caso da faringe, passa para o esôfago. O esôfago se dilata, formando o papo. As aves têm 2 estômagos. Um é chamado de estômago químico, em que o alimento é digerido, que esse estômago químico é o papo. E o outro é o estômago mecânico, que tem fortes músculos que ajudam a moer o que foi consumido. No caso, esse estômago é chamado de moela. Os alimentos triturados vão para o intestino, onde a digestão se completa e os nutrientes são absorvidos. A parte aproveitável passa para o sangue
e os restos não aproveitados pelo organismo são eliminados com as fezes pela cloaca. Cloaca é uma espécie de bolsa que une os dutos, os canais do sistema digestório, urinário e genital. Então é pela cloaca que ela expele, que ela excreta, que elas colocam para fora as fezes, a urina e também ajuda na a questão do sistema genital. Temos aqui agora uma lista de exercícios com 10 questões, no mesmo estilo da prova, para a gente fazer na aula Zoom. Essa atividade vocês não precisam responder em casa, não precisam enviar para mim pelo eClass, nós vamos responder juntos na aula Zoom. Portanto, eu peço para você, não perca a aula Zoom para respondermos essa atividade e revisarmos o conteúdo. Então, até lá. Tchau!
No final.